Olá, esse é o videocast do TCE de São Paulo, o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público do Estado e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o secretário-diretor-geral do TCE de São Paulo, Sérgio Siqueira Rossi. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Honrado em estar presente na TV Cultura nesta oportunidade. Bom, eu queria começar conversando com o senhor sobre a composição do TCE. Queria que o senhor me explicasse como é que é composto exatamente para que a gente possa entender. Sim, eu já desde logo aproveito para dizer que o Tribunal de Contas não prende pessoas, não faz escuta telefônica e não quebra sigilo. O Tribunal de Contas é um órgão com assento constitucional. Então, ele não é um órgão de denúncia, é isso? Ele recebe denúncias. Certo. Mas não para a apuração com fins coercitivos, policiais ou, evidentemente, penais e de responsabilização. Ele é um órgão, como disse bem a senhora ao início do trabalho, de fiscalização de recursos públicos. E é composto por 7 conselheiros. Esse é o modelo da Constituição Federal, que vem no seu artigo 70 e seguintes, em que no TCU são 9 e nos estados são 7 conselheiros. 4 deles escolhidos pela Assembleia Legislativa, 3 outros pelo governador do estado, sendo que desses 3, dois serão carimbados, ou seja, um pertence à carreira dos auditores do tribunal e o outro pertence ao Ministério Público de Contas. Todos os 7 dependerão sempre e necessariamente da aprovação da Assembleia Legislativa do Estado. Mas quais são os requisitos? O que a pessoa precisa ter para se tornar um conselheiro do TCE? Precisa ter mais do que 35 anos de idade e no máximo 70 introduzidos recentemente por uma emenda constitucional, era 65, passou para 70 anos. Precisa ser uma pessoa de reputação ilibada, com idoneidade bastante pública, com conhecimentos nas áreas do direito, da economia, da engenharia, ou todas aquelas que se relacionam com a administração pública. Bom, então o conselho ele é formado por pessoas de diversas áreas, é isso? Sim. São diplomas de nível universitário, mas direito, economia, administração. Já tivemos lá no passado conselheiros que eram médicos. Hoje a Constituição, na verdade, acaba vedando essa possibilidade. E o presidente e o vice-presidente do TCE, como é que eles são escolhidos? Nós temos uma mesa diretiva, que é composta desses 7 conselheiros, nós temos 3 que compõem a mesa diretiva, que é o presidente, o vice-presidente e o corregedor. O presidente ele representa o tribunal, tem o poder de polícia do tribunal e dirige todos os serviços da casa. O vice-presidente o auxilia e o substitui nos impedimentos, né? Preside os concursos públicos, é o coordenador do planejamento estratégico e da revista do Tribunal de Contas. E o corregedor, ele tem a responsabilidade de presidir as comissões que apuram eventuais desvios funcionais de conselheiros ou membros do Ministério Público de Contas dentro do tribunal. Então, eles são eleitos por um ano, em eleição por voto secreto, é uma sessão extraordinária, em que se escolhe, então, os conselheiros do Tribunal de Contas para dirigir o tribunal por um ano. O senhor falou que não manda prender, mas também me falou aqui que tem poder de polícia. Como é que é isso? Na verdade, o Tribunal de Contas tem as suas atividades bem definidas na Constituição. Eu, quando falo da Constituição, falo tanto da federal quanto da estadual, no caso da federal, nos artigos 70 e seguinte, e na estadual, no 33, ele tem uma atividade eminentemente técnica de avaliação de recursos que são gastos em benefício do interesse público. Sim. Mas nós, às vezes, dependemos e somos parceiros do Ministério Público do Estado, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Controladoria Geral da União, quando surge
pelo menos nessas outras instituições, um aparato que implique na participação do tribunal pelo conhecimento que se dispõe da matéria. Deixa eu ver se eu entendi. Quando existe uma grande denúncia, o TCE ele é uma peça dessa investigação. Integrante. Recentemente nós tivemos aí a Operação Raio-X, Sim. que desbaratou um grupo que estava assodando as organizações sociais, e o Tribunal de Contas teve um papel fundamental nesse trabalho em companhia com a Polícia Federal e com o Ministério Público. Bom, agora em 2022, né, o TCE completa 98 anos. O que mudou desde a fundação? O que vem mudando exatamente? Eu tenho que dizer que eu vi mudanças inúmeras, né? Pela longevidade que tenho já da casa. Posso dizer que, pelo menos nas últimas 2 décadas, o tribunal efetivamente mudou muito. Nós hoje temos um processo eletrônico importantíssimo para a velocidade na tramitação interna do processo. Nós criamos uma diretoria exclusiva para acompanhar as contas do governador, já que a Constituição nos impõe um prazo de 60 dias para a emissão do parecer sobre as contas do governador. Isso era absolutamente inviável, você receber um calhamaço de dados e informações que se imagina seja das contas do governador e que a gente tivesse 60 dias para isso. Nós montamos uma diretoria que nós, então, acompanhamos desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, com relatórios parciais, de tal modo que, quando o balanço chega, o tribunal tem condições de fazer uma avaliação profunda sobre essas contas. E quando o senhor me fala todas as contas do governador que são auditadas, eu vou chamar assim, todas realmente, tudo que o governador gasta é auditado pelo TCE de São Paulo? Não, na verdade, o governo se esparrama em secretarias. Sim. Nós temos a administração direta e a administração indireta. Em relação ao governador, nós emitimos um parecer, porque o julgamento das contas do governador são de responsabilidade exclusiva da Assembleia. Sim. Ou seja, ela é que decide o fim da conta do governador. Mas nós julgamos, sim, os secretários de Estado, os superintendentes de autarquias, os presidentes de fundações, de sociedades de economia mista. Aí o tribunal faz um julgamento. Claro que toda essa composição que é levada a julgamento, no fundo, é o que compõe as contas do governador. Sim. Só que a gente, com o parecer, define responsabilidades. O governador, na verdade, não pode ser responsabilizado por atuação indevida de determinada Secretaria de Estado. Bom, o seu cargo é de secretário-diretor-geral do TCE de São Paulo, correto? Perfeitamente. Eu queria que o senhor me explicasse exatamente, um pouco melhor a sua função dentro do TCE. Bom, a Secretaria de Diretoria-Geral ela é secretário-diretor-geral. Por quê? Porque, num determinado momento, age como secretário efetivamente. Tem a responsabilidade de organizar as sessões. Não determina como será a sessão. E como é que são organizadas essas sessões? Parece que tem ordinárias, especiais e extraordinárias. São essas três? Isso. Os conselheiros reúnem os processos que pretendem avaliar na sessão. Essa avaliação deve figurar numa ordem do dia, dizendo nesse dia, às tantas horas, estes processos serão examinados, até porque isso garante o sagrado direito do contraditório e da ampla defesa, claro, para os responsáveis. Então, a Secretaria organiza e auxilia no andamento da sessão. Agora, são 3 modalidades de sessões. São as sessões ordinárias, onde o tribunal se reúne por câmaras às terças-feiras, primeira e segunda câmara, com 3 conselheiros em cada uma delas, e às quartas-feiras o tribunal pleno, com 7 conselheiros. Essas são as sessões ordinárias e que são semanais. Toda semana nós temos 2 sessões de Câmara, uma de manhã e uma à tarde, e a quarta-feira pela manhã, que às vezes vai até o final da tarde, que é do Tribunal Pleno. Depois nós temos as sessões extraordinárias,
que são aquelas que são convocadas quando a necessidade de serviço impõe que assim seja, e também para esta sessão extraordinária destinada à apreciação das contas do governador, porque é considerado um processo de maior relevância, de maior contorno, e exige, então, uma sessão exclusiva para ele. E as sessões especiais, como eu havia dito já, é onde se faz a eleição da mesa diretiva, a posse de conselheiros e outras atividades tantas, como semana jurídica e outras atividades cívicas que o tribunal possa realizar. Que tipo de... é uma semana comemorativa? Não, nós não temos isso. Nós temos, evidentemente, a cada ano, quando o tribunal completa mais um aniversário, uma referência ao que aconteceu. Nós estamos nos aproximando de 100 anos de instituição e, naturalmente, para esses 100 anos, eu imagino que o tribunal... eu também tenho que reservar um pouco do segredo e do sigilo. Não tem nada que dê para adiantar por aqui? Não, eu não esqueci tudo que eu ia dizer a respeito disso. Mas, em verdade, o tribunal certamente fará uma comemoração no outro nível, porque 100 anos de instituição não é uma data qualquer, né? Bom, vamos falar um pouco sobre as mudanças. O TCE de São Paulo completa 98 anos agora em 2022. Quais são as mudanças que o senhor, mais do que ninguém aí, acompanhou com o tempo? Quando eu disse dos processos eletrônicos, eu não posso me esquecer de falar sobre a Audesp, que é a auditoria eletrônica do tribunal. É um laboratório de garimpagem de informações que são colhidas através de metodologias bastante sofisticadas. Quais são essas metodologias? São técnicas de movimentação de informações, e inclusive com o setor de inteligência que dá estrutura à Audesp. E o que a Audesp faz é um instrumento muito importante para o IGM, Índice de Gestão Efetiva do Município. E a Audesp alimenta esse trabalho, porque o tribunal está, sem abdicar das suas tarefas de avaliação de conformidade dos atos de despesa, está se preocupando muito com o operacional da despesa, com o resultado da despesa, daquilo que reverte efetivamente para o interesse público. E o IGM é importante, são indexadores do meio ambiente, fiscal, de planejamento, da saúde, da educação, que nós vamos, de uma certa forma, ranqueando as prefeituras e vamos fazendo análise naqueles pontos que são mais fracos. Isso é extremamente importante. Nós temos uma outra figura que está fazendo história no circuito dos tribunais de contas, que nós chamamos de fiscalização ordenada, que é uma fiscalização feita em massa. É no mesmo dia, na mesma hora, com a mesma quantidade de servidores para o mesmo objeto. A última delas, recentemente, foi o estado da rede escolar de escolas estaduais e municipais, onde a gente verificou falta de alvará do Corpo de Bombeiros, sanitários absolutamente deteriorados, salas absolutamente em ruínas, com um corpo docente sem um apoio mais forte. O tribunal avaliou tudo isso. E isso é transportado para as contas do prefeito, que serão objeto também de um parecer. Também não julgamos prefeito. E, por exemplo, depois de uma denúncia como essa, que o senhor acabou de citar, que é de uma escola, quanto tempo se tem para que isso seja colocado em ordem? Essa é uma tarefa que está fazendo com que a gente encaminhe demais nomes de prefeitos e de responsáveis para o Ministério Público, porque a gente constata a carência, a deficiência, e espera que isso seja objeto de correção. Há um tempo para que isso ocorra, mas esse tempo não tem sido observado, não tem sido respeitado, e o tribunal, nesse momento, encaminha o Ministério Público, porque esse sim, o Ministério Público, tem a capacidade da instauração de um inquérito ou de uma ação que venha responsabilizá-lo civil,
criminalmente e civilmente, né? Perfeito. Eu queria agradecer a sua participação, doutor Sérgio. Muito obrigada. Chegamos ao final de mais um videocast do TCE de São Paulo. Até a próxima. Tchau.